versículo 5. Nós vamos ver aqui na versão NA, Nova Almeida Atualizada, que vai ser projetada na parede ali, mas se você tiver a Bíblia, vamos acompanhar. Então, Mateus 6, versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Na verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Então, quando a gente está orando, nós não estamos falando para Deus o que Ele já sabe. Na verdade, nós estamos clamando a Ele por algo que nós precisamos. Mas Ele já sabe de todas as nossas necessidades. Não estamos informando para Ele do que precisamos, mas estamos clamando, suplicando o seu favor em cima daquelas necessidades. Por isso, isso é a oração. Versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Observe, ele é Pai nosso, não é só meu, é seu também. O pão é nosso, não é só meu, é seu também. Por isso a gente participa do momento do ofertório, porque o pão é nosso. Temos que compartilhar daquilo que Deus deu para nós. E o texto continua no versículo 13: perdoa as nossas dívidas. Então, não é só o pão que é nosso, as dívidas também. Bem interessante. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Diga amém. Eu quero que você ore agora, porque o assunto é oração. Do jeito que você sabe orar, ore agora ao Senhor nesse momento aí onde você está. Pede para Ele revelar a palavra dele para você levar alguma coisa dessa palavra para casa e ficar pensando durante a semana. Senhor Deus, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, Pai. E nós somos uma grande família. E o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor criou esse momento tão especial para estarmos juntos aqui, pela graça do Senhor, por causa de Jesus. E é o teu Espírito Santo que está conosco aqui, o nosso Consolador, o nosso Mestre, nos ensinando, nos consolando, nos lembrando a tua palavra. Senhor Deus, nós desejamos de coração aprender a orar. Nos ajude a compreender os princípios que estão aqui e a praticá-los para a tua glória. Em nome de Jesus, oramos. Diga amém. Então, como eu disse para vocês, esse aqui, na verdade, é o 11º discurso. Mateus capítulo 5 começa com as bem-aventuranças. São 11 bem-aventuranças. Esse é o primeiro discurso. E aí, se você continua lendo no capítulo 5, chega no capítulo 6, o primeiro assunto do capítulo 6 vai falar sobre as esmolas, como nós praticamos nossa esmola. Aqui ele fala de praticar a nossa justiça. Então, essa parte de ajudar pessoas necessitadas, pobres, é outro discurso. O segundo discurso do capítulo 6 é o ensino a respeito da oração. O terceiro é o ensino a respeito do jejum. O pastor Marcos esteve trabalhando aqui com vocês durante várias semanas
exercícios espirituais, disciplinas espirituais. Trabalhou a oração, trabalhou o estudo da palavra, trabalhou o jejum. Então, porque isso são, meus irmãos, nós estamos vivendo nos últimos tempos. E nós não podemos brincar de ser crente. Não podemos brincar de ser cristão. Temos que ser cristão praticante da palavra de Deus. O diabo não brinca de ser diabo. Os demônios não brincam de ser demônio. Nós estamos vivendo uma fase muito crítica da humanidade. E a igreja precisa se posicionar. E nós precisamos do poder de Deus mesmo. Do poder de Deus. E o poder de Deus é gerado no secreto da oração. No momento em que nós nos derramamos diante de Deus. É o Espírito Santo que comunica esse poder sobre as nossas vidas. Para a gente ajudar as pessoas, orar pelas pessoas, curar os enfermos, expulsar os demônios. No nome de Jesus, precisamos do poder de Deus. Para impactar as pessoas, para vivermos plenamente a vontade de Deus na nossa vida. Então, no lugar que é chamado hoje, lá em Jerusalém, em Israel, de Monte das Bem-aventuranças. É um monte que fica bem perto do Mar da Galileia, perto de uma cidade que hoje não existe mais, é uma cidade histórica de Cafarnaum, de Corazim, Betsaida. Essas eram cidades que havia no tempo de Jesus, que não existem mais porque foram amaldiçoadas por Jesus, por causa da incredulidade deles. Jesus realizou muitos milagres nesses lugares, eles não creram. Os milagres é um sinal da presença de Deus, mas eles não creram. Então Jesus diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim e Cafarnaum. E quando a gente vai para Israel, a gente vê, de fato, as cidades não existem mais, porque foram amaldiçoadas. E aquele lugar, meus irmãos, ali hoje é um sítio arqueológico muito bonito. E a gente vai lá, faz parte do roteiro, e esse lugar é chamado de Monte das Bem-aventuranças. Jesus chega naquele lugar e, diferente de que muita gente pensa, ele não está ensinando as multidões. Ele se senta para ensinar os discípulos. Ele vai ensinar os discípulos. E aí ele começa a ensinar um discurso depois do outro, uma palavra depois da outra. E aqui ele vai falar a famosa oração do Pai Nosso, descrita pelo evangelista Mateus com mais detalhes. E nela, o Senhor Jesus parece ensinar pelo menos 3 fundamentos relacionadas com a nossa oração, com o nosso clamor a Deus. Irmãos, a oração é algo que faz parte indelével, é algo que faz parte da nossa vida. É mandamento de Deus orar sem cessar. Temos que estar em estado de oração o tempo todo. Então, a oração faz parte constante da nossa vida. Sabe, Deus está conosco, o Espírito Santo está em mim, está em você. E a gente está o tempo todo orando. Mas o que esse texto passa aqui para nós, em primeiro lugar, é a postura minha e sua diante da oração. É a primeira verdade que eu vejo no texto. A postura, como nós nos comportamos na hora da oração. Segundo, a maneira preferencial, a maneira ideal de orar. Jesus está ensinando a maneira ideal de orar. E a terceira é o conteúdo básico da nossa oração. Então, esses são basicamente os 3 assuntos contidos nessa passagem. O primeiro, relacionado com a postura correta de quem clama a Deus. Porque Jesus começa dizendo assim, ele começa assim: e quando orarem, versículo 5, não sejam como os hipócritas. Então, a postura é para não ser como os hipócritas. A palavra hipócrites, no grego, quer dizer ator de palco, aquele que representa um papel, aquele que incorpora um personagem. Então, Jesus diz assim: eu não quero que vocês, quando forem orar, vistam uma capa de alguém que quer impressionar a Deus. Os fariseus e outros religiosos no tempo de Jesus eram especialistas em orar para serem vistos pelos homens, principalmente homens ricos, influentes. Eles faziam orações para essas pessoas, para se amostrarem.
Então Jesus diz assim: vocês, a postura correta, ele não é contra você orar em pé, não é contra você orar em público, de forma alguma, porque há muitos outros textos comprovando isso. Ele é contra a oração que quer impressionar os outros. Você fazer uma oração em público para chamar a atenção dos outros. Então, essa é a postura que ele não quer que você tenha quando estiver orando. A expressão, e quando orarem, primeira coisa, ele não fala e se orar, mas fala quando orarem, porque ele tinha expectativa que os discípulos iam orar. Então, e quando orarem, meus irmãos, que essa oração não fique diante dos holofotes. Você pode orar publicamente? Claro que pode, mas ele diz assim, mas quando vocês orarem, não faça isso para ser aplaudido pelas pessoas, ovacionado pelas pessoas. Você pode orar, mas ore com a postura correta, não seja um ator de palco na hora da oração. Então, ele pede disciplina, precisamos manter a disciplina na hora de orar. De fato, nesse momento do dia, meus irmãos, eu e você precisamos orar como a palavra de Deus nos ensina. Então, a primeira verdade contida no texto é: não ore para ser visto, para impressionar as pessoas. Você pode até fazer uma oração pública, como nós fazemos aqui, né? Vamos abrir o culto. Antes de abrir o culto, nós temos que fazer uma oração, porque nós chamamos isso de oração invocatória. É quando você chama a presença de Deus. Por que nós cantamos louvores? Para Ele. Nós cantamos louvores para adorar Ele, sabe? São formas de tributar graças, gratidão, reconhecimento. A gente faz, a nossos louvores é para isso. Mas nós temos que chamar a presença de Deus. E aí nós oramos, nós chamamos isso de oração invocatória. E aí, por quê? Porque se Jesus não comparecer na reunião aqui, não tem sentido nós estarmos aqui. Ele é o personagem número 1. E se Jesus estiver presente, meus irmãos, está tudo jóia. Nós queremos sentir a presença dEle. Nós precisamos desesperadamente dEle. Então a gente se reúne aqui por causa dEle. É para isso que nós nos reunimos, para adorá-lo, para glorificá-lo. E nós queremos que Ele receba a nossa adoração. Esse que é o principal. E aí fazemos aquela oração inicial para chamar a presença dEle. Oficialmente, Senhor, estamos juntos aqui por causa de Ti. Manifesta a Tua graça. Esteja conosco, recebe nossos louvores. Então, primeira verdade contida no texto, a postura a postura correta na hora de orarmos. Vamos para o segundo princípio. É a maneira ideal de buscarmos a Deus. A maneira preferencial. A maneira preferencial. Então, além de nós orarmos com um coração contrito e quebrantado, a maneira de buscarmos a Deus, que Jesus ensina aqui para nós mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. Meus irmãos, nós servimos um Deus invisível. Você sabia disso? É um Deus invisível. E há várias razões para Deus se manter invisível. Primeiro, porque nós não vamos suportar a vista da presença, da face dEle. Não tem como suportar. Para nos proteger, Ele se torna invisível. Segundo, Ele é um Deus invisível, porque é assim que nós conseguimos exercitar a nossa fé. Exercitar a fé não é naquilo que nós vemos, mas a Bíblia diz que Ele é um Deus invisível. Mas Ele quer se fazer conhecido de quem buscar Ele de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Ele é o Deus invisível que quer se revelar, mas quer se revelar para quem abrir o coração sinceramente para Ele, para quem rasgar o coração diante dEle. Aí Ele quer se mostrar, se revelar para essa pessoa. Então o que Jesus está falando é de um encontro privado, diário com Deus. Um encontro privado, diário com Deus. No primeiro e no melhor horário do dia. Então é isso. Isso é o que Jesus tem em mente. Nós podemos orar em público, nós podemos, mas Ele diz assim:
o ideal é que vocês, no primeiro e no melhor momento do dia, vocês tenham um momento diante de Deus. Vocês separem intencionalmente um momento para estar diante dele, para abrir o coração diante dele. Essa é a instrução, meus amados. Orar é um dever. Toda pessoa que é crente, toda pessoa que tem o Espírito Santo, não pode deixar de orar. Como você toma banho, como você escova os dentes, como você se alimenta, como você dorme, você faz isso porque tem deveres com o seu corpo. É a mordomia do corpo. Se exercita, né? Então, você também tem deveres com o seu espírito. Lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus contou uma parábola para destacar o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas capítulo 18, está escrito assim: e contou-lhes uma parábola sobre o dever, diga, orar, é um compromisso sério que eu tenho com Deus. Não existe crente que não ora, cristão que não ora não é cristão, não é crente, tem que orar. A orar é a respiração da sua alma. Você não vive sem oração. Não pode ficar só dependendo da oração dos outros. Você precisa aprender a orar. Então, a oração é um dever. Spurgeon, o nosso irmão presbítero Odinho, ganhou uma Bíblia excepcional de comentários de Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Então, Spurgeon disse assim, todas as nossas bibliotecas são nada diante do recinto secreto da oração. São nada. Sabe, as bibliotecas são importantes, mas ele diante do recinto da oração é nada. Então, olha o recinto secreto da oração. Olha o que John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Olha o que John Bunyan falou sobre a oração secreta. Ele diz assim: a oração secreta é como um cajado que separa bode de ovelhas, porque bode não ora em secreto. Quem disse isso? John Bunyan. A história desse homem é linda, é maravilhosa. E ele escreveu O Peregrino preso por causa da pregação do Evangelho. Então ele escreveu: a oração secreta é como um cajado. É como um cajado que separa bode das ovelhas. Porque bode não ora em secreto. Olha que coisa linda. Meus irmãos, o que esse texto está querendo dizer? Jesus está ensinando os discípulos a fazer o que ele mesmo fazia. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, verso 35, e tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus está ensinando os discípulos a fazer o que ele fazia. Nas instruções do Sermão do Monte, o mestre diz: entre no seu quarto e fechada a porta. A palavra grega usada aqui por Mateus para quarto é tameion. E tameion faz referência à despensa, porque o único cômodo da casa que tinha trancas era a despensa. Os outros cômodos não tinham tranca. Então, a despensa é onde se colocava o mantimento. Então, para ficar em segurança, para proteger o alimento dos animais e dos homens, era trancado. A despensa só tinha uma porta e não tinha janelas para fora. Era um lugar que poucas pessoas acessavam. Então, ele usa essa palavra no grego, tameion, que aqui é traduzido por quarto, para falar sobre o lugar secreto. O lugar secreto, o encontro diário que você deve ter com Deus, naquele lugar secreto, no teu particular. Entra naquele lugar ali. Então, esse é o lugar ideal para nós abrirmos o coração diante de Deus em oração. Ali você pode abrir o seu coração para Ele. É isso que Jesus está ensinando. No privado ou no silêncio do quarto de guerra, é mais fácil nós ouvirmos a voz de Deus. Porque ali você não tem distração. Não tem distração.
E ele escolheu falar conosco de uma forma muito especial. Mateus capítulo 10, versículo 27, diz assim: aquilo que eu falo para vocês na escuridão, eu quero que vocês falem à plena luz. Mas aquilo que eu falo sussurrando no seu ouvido, diga dos telhados. Então, olhe para mim agora. Está vendo esse pano azul aqui, que a irmã usa para fazer as danças? Eu tomei emprestado dela para fazer uma ilustração, porque a ilustração vai marcar muito o teu coração. Quando Jesus diz que os judeus alongavam as franjas das suas capas, está lá em Mateus 23, versículo 5, diz que eles alongavam as franjas das suas capas, para que as pessoas pensassem que eles eram pessoas devotas. Faz referência ao hábito que eles tinham de orarem usando o talite ou talite. Não sei qual que é a expressão correta, mas o talite ou talite, na verdade, é uma espécie de chale ou de manto que o judeu usa quando vai orar. Lá no monte no Muro das Lamentações, a gente vê isso daí. É como um manto, como um chale que eles usam. E aí, quando eles começam a oração, o talit vai para a cabeça. E eu descobri por que eles fazem isso. Porque eles cobrem a cabeça. Porque na cabeça deles, quando eles colocam o talit na cabeça, é como se eles estivessem entrando na tenda do encontro. O tabernáculo que foi construído por Moisés no deserto. Eles entram na tenda do encontro. No Santíssimo Lugar está a Arca da Aliança, onde o Senhor Deus se manifestava. Então, isso representa reverência, santidade. Mas sabe, Jesus falou assim: o que eu falo para vocês na escuridão, sabe qual que é o momento da escuridão? É quando eles puxam o pano para o rosto. Mateus 10, 27. Quando puxam o manto para o rosto, Jesus disse: nessa hora, quando estiver só eu e você, eu vou falar com você. Então, meus irmãos, essa ideia que passa por todos esses hábitos aí. O judeu, quando ia orar, coloca isso porque para eles estão entrando na tenda do encontro. Momento de reverência. Eu vou falar com o Criador, vou falar com Deus Altíssimo. Então, eles levam esse negócio muito a sério. Muito importante isso. Então, o resultado da oração sincera e compenetrada, longe do alvoroço da correria do dia a dia, deve ser o seguinte: e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Todo mundo quer a recompensa. Que recompensa ele tem em mente aqui? Qual é a recompensa? A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, porque todos que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Diga: Deus recompensa quem o busca. Que recompensa está em vista aqui? Eu fiquei pensando, que tipo de recompensa, que tipo de gratificação, de galardão, o que é que Ele vai dar para nós, quando nós estamos orando, buscando a Ele com sinceridade? Então, eu consegui anotar, por exemplo, uma sensação de paz, uma sensação de segurança. Às vezes você vai orar com o coração preso, com alguma coisa que está entristecendo. Então, você vai orar, aí Ele envia aquela sensação de paz, aquela sensação que diz assim: se acalme, eu estou no trono, não tenha medo, eu estou aqui. Então, essa é uma das recompensas que você recebe quando está no secreto. Sabe, quando você se derrama diante de Deus e confessa seus pecados, a Escritura diz: aquele que encobre não vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Essa é uma recompensa, a misericórdia. Deus é misericordioso.
Deus é aquele que dá uma nova chance para nós. Então, quando você se derrama diante dele, ele vai perdoar você. Sabe, Davi pecou e ele disse assim: não retira de mim o teu espírito. Porque se você permanece pecando, o Espírito Santo vai sair da sua vida. E você vai ficar oco. Então Davi disse: não faça isso. Não tira o teu espírito de mim. Irmãos, Deus teve que tirar o Espírito Santo daquela geração, lá do tempo de Noé. Porque o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, reprova o pecado. Mas quando as pessoas querem viver no pecado, então Deus entrega a pessoa à sua própria sorte. E o Espírito Santo é tirado. Por isso Deus enviou o dilúvio para matar todas aquelas pessoas. Ele disse: o meu Espírito não vai agir no homem, porque ele é de todo carnal. Porque o Espírito Santo não está aqui só para consolar eu e você. Ele está aqui também para reprovar o pecado. Porque ele que vem para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele que vem para nos ensinar, para nos lembrar, para glorificar a Jesus. Esses são os ministérios do Espírito Santo. Quando eu e você pecamos, já acende uma luz, é ele falando: olha, aí imediatamente você vai para o arrependimento, para a confissão e é perdoado. Porque uma das recompensas que ele te dá é a misericórdia. Meus irmãos, outras recompensas seria a resposta de oração. As respostas de oração, algo que só Deus pode fazer. Porque o Dinho e a Nena recuperaram, porque essa é uma bênção que Deus concedeu para eles. E não é só para eles, é para qualquer casal, para qualquer pessoa que se posicionar diante dele, vai ser abençoado, vai ser curado, liberto, transformado, melhorado, porque Deus faz isso com alegria. Então, as respostas que nós buscamos das questões da vida serão dadas, revelações para as saídas, porque ele diz assim, invoca-me que eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e secretas que não sabes. É como se ele falasse: eu sei quais são as saídas para a sua crise. Se você orar, eu vou mostrar para você por onde você deve ir. Essas são respostas. As respostas podem ser mais sabedoria para tomar decisões na vida. As respostas podem ser compreensão das Escrituras. O salmista diz assim: abre os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então vamos para a última parte da nossa reflexão aqui. A primeira parte é a postura. Quando vocês orarem, não sejam hipócritas, não fica fingindo, não fica assumindo um papel, um ator de palco, você não vai impressionar Deus, não. Abra o teu coração, seja sincero. Segundo, vai para o seu momento particular. Diga assim comigo: se eu perder o Senhor de manhã, não encontrarei durante o dia. Comece o dia com Ele, porque se você perder Ele de manhã, não vai achá-lo durante o dia. Vai vir um monte de coisa para você fazer que você fala: puxa, nem consegui orar. E aí vai terminar o dia e não orou. Porque você tem que começar o dia com Ele. Comece o dia com Ele. Vamos para a terceira parte, o conteúdo básico da sua oração. No terceiro princípio, a oração eficaz ensinada por Jesus é assim: e orando, não usem de vãs repetições, como os pagãos, os gentios, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus está dizendo: vocês não vão fazer como eles. O que Jesus tinha em mente? 3 coisas. Recitar mantras, porque as religiões pagãs têm os seus mantras, têm as suas rezas intermináveis. Segundo, repetir orações sem refletir no conteúdo delas. Existem orações maravilhosas, mas quando você ora sem refletir no que está orando, esse é um tipo de oração errada, né? E o terceiro seria orar no automático. Sabe o que é orar no automático? Eu estava procurando um videozinho para colocar aí na tela para vocês, mas não consegui achar. É uma pessoa que está dormindo e ele está orando. Aí ele fala assim: Jesus, abençoa meus inimigos. Oh, Jesus, boa noite, Senhor.
Jesus. E ele começa a falar um monte de bobagem. Quem já orou no automático alguma vez, diga amém. Eu também. Gente, você fala um monte de bobagem. Porque isso aqui é a oração no automático. Jesus está falando, não quero que vocês façam isso. As vãs repetições, sem refletir o que está falando. Olha, vãs repetições não tem nada a ver com ser intenso, ser perseverante na oração. Não é isso que Jesus está falando, tá? A Bíblia diz em Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7. Se você tivesse que gravar um texto da Bíblia, grave esse. Aquele texto que o pastor disse, onde que está escrito mesmo? Então vou dar tempo para você marcar aí. É Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7. Pensa num texto sobre oração que você não pode esquecer. O texto diz assim, olha que lindo que diz o texto da palavra do Senhor. Até eu vou pedir para projetar aqui, se você conseguir projetar, já projetou? É muito bonito esse texto, meus irmãos. Ele fala sobre você... 62, versículos 6 e 7, do livro de Isaías. Ele está dizendo que você deve orar até que o Senhor responda. Não pode parar de orar, mas deve orar até que o Senhor responda. Certo? Não conseguiu, né? Então eu vou pegar aqui na minha Bíblia e vou ler para vocês. Isaías, capítulo número 62, versículos 6 e 7. Então diz assim, sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guarda que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Aqui é uma linguagem de oração. O que Jesus está falando? Que nós temos que orar até que quer dizer até que Deus responda. Não pode parar de orar, tem que orar até que Ele responda. Jesus falou para os discípulos, depois da ressurreição, fiquem em Jerusalém, orando até que recebam a promessa do Pai. Atos capítulo de número 1 e versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 4. Meus irmãos, o terceiro princípio contido na oração do Pai Nosso é em relação ao conteúdo das nossas orações. E aí nós chegamos à parte final. E o conteúdo está no capítulo 6, versículo 9, que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira parte da oração, são 3 pedidos. Esses 3 pedidos aqui estão ligados ao nosso relacionamento com Deus. Observe que Jesus está ensinando a gente a orar para, primeiro, santificado seja o teu nome. Então, nós estamos pedindo que o nome de Deus seja santificado na nossa vida. Segundo, venha o teu reino. Você está pedindo para que Deus governe você, dirija a sua vida. Observe que essa oração, a primeira parte, o primeiro conteúdo da oração, está relacionado com o teu relacionamento com Deus. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade. A terceira parte da primeira parte das orações, seja feita a tua vontade. Precisamos conhecer a vontade de Deus e cumpri-las. Então a primeira parte da oração, com 3 pedidos, é para nós demonstrarmos adoração a Ele. Aí vem a segunda e última parte, os pedidos ligados às nossas necessidades básicas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a segunda parte do conteúdo das nossas orações. Fala de provisão material para hoje. E a fonte dessa provisão é o próprio Deus. Não é para amanhã. Deus é o Deus de hoje. Quando chegar amanhã, vai ser hoje.
Não existe amanhã, só existe hoje. Nem existe ontem. Quando chegar amanhã, virá hoje. Então, é o pão diário. O segundo, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. O perdão diário de Deus está diretamente ligado ao perdão que nós liberamos para os outros também. E terceiro, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele pede proteção de Deus. Deus é a nossa proteção. Amém? Então quero finalizar, dizer o seguinte, se você prestar atenção, no versículo 5, Jesus diz assim, mas ao orar, no versículo 6 ele diz, e orando, no versículo 7, na verdade, ele diz, no versículo 5, e quando orarem, no versículo 6, mas a orar, no versículo 7 diz, e orando, e no versículo 9 ele diz, portanto, orem assim. Em nenhum momento Jesus fala, se orarem, ele não coloca o se, que traz conotação de dúvida, mas ele coloca sempre, e quando orar, mas a orar, e orando, portanto orem, porque ele acredita que eu e você vamos orar. Ele acredita que eu e você vamos clamar a Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem para buscar a Ele. E depois de salvo, o crente deve encarar a oração como um dever diário. E se achegar a Deus cada vez mais, e isso ocorre principalmente pela oração, porque a Bíblia diz, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Vamos ficar de pé nesse momento, meus irmãos. A Escritura diz assim, orai sem cessar. Orai sem cessar. Quem deseja buscar mais a Deus? Quem deseja estar mais próximo dEle? Diga comigo, Senhor Deus, eu entendi o recado. O Senhor quer que eu leve a sério o assunto da oração. Eu não posso começar o meu dia sem chamar o Senhor para estar comigo, para me guardar, me orientar, continuar a sua boa obra na minha vida. Eu quero participar da multidão da Igreja de Cristo dos últimos dias, que vai viver o reavivamento em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de realizar alguma coisa muito grande, Deus desperta a igreja para orar. Então quero que você cante agora esse louvor, e aí o pastor Marcos já assume para encerrar o culto, e palmas para Jesus.